Tudo bem. Ô, Pedrinho, o que você nos conta de Goiás 0, Flamengo 3, meu caro? André, primeiro o campo dificultou bastante, né, o jogo no primeiro tempo, muito encharcado. E eu vejo no Flamengo ainda falta de sincronismo, como a gente tem falado nisso, de alguns movimentos, mas um repertório individual extraordinário, né? Então, quando as coisas não acontecem de uma forma coletiva, como a gente espera, até pela dificuldade do campo, choveu demais, o campo ficou o primeiro tempo quase que alagado, depois no segundo tempo muito pesado, e ele tira completamente a dinâmica do jogo, enfim, passe você não sabe se ela vai esticar, se a bola vai correr, se ela vai prender, mas a qualidade individual, ela é muito soberana, né? Você tem ali um quarteto com Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton, Gabigol, realmente é muito repertório para decidir em situações adversas. Está na briga, precisava vencer, não jogou mal, fez um bom jogo, mas pelas dificuldades que a gente falou aí do campo, realmente não dá para fazer uma análise concreta do que esse Flamengo poderia ter apresentado se fosse um campo em boas condições. E como é que você viu as decisões do Rogério ontem? Muito se especulou se ele ia colocar o Arão na zaga, acabou colocando o Gustavo Henrique, o Diego jogou no lugar do Gerson, jogou com Gabriel e Bruno Henrique, como já era, aliás, esperado. Como é que você viu as escolhas do Rogério para o jogo de ontem, Pedrinho? Eu achei interessante porque, André, a gente tem, e como o Kleber falou num comentário anterior lá, precisa de jogador de velocidade na ponta. Às vezes a gente também fica, precisa de um cabeça de área que marque duro. Isso depende do modelo. E ele jogando com o Diego como segundo, que entrou muito bem durante alguns jogos, é a maior prova que tem de diversas formas de você marcar. O Cuca, por exemplo, ele trabalha muito mais com encaixe, com perseguição, né? Um jogador acompanhando o outro. O Rogério trabalha mais com cortando a linha de passe. Quando você trabalha com corte de linha de passe, você não precisa tanto de um cara mordedor que fique no cangote do adversário, porque você vai estar dentro de movimentos coordenados ali. O cara vai dar um passe entre as linhas você fecha a questão do passe. Então, ele, cada vez mais, eu chego à conclusão, na minha forma de ver futebol, que quanto mais qualidade você tem dentro de campo, menos você corre atrás do adversário. Porque se você tem qualidade, menos você vai perder a bola. E ontem, com a entrada do Diego, mesmo com a dificuldade do campo, ele demonstrou isso. Vou fazer contato com o Fred Uber, porque causou muita repercussão nas redes sociais, entre torcedores do Flamengo, jornalistas que cobrem o dia a dia do clube, aquilo que se imaginava fosse ser a escalação do Rogério. Né? Não só o Vene Casagrande, do jornal O Dia, como o próprio Felipe Schmidt, do GE, estavam apostando na escalação do Arão na zaga, João Gomes no meio-campo, o César no gol, jogou o Hugo. E eu queria saber do Fred, bem-vindo ao Fred, que cobre o Flamengo para o GE, os bastidores desse vai e vem que a gente teve de escalações, das decisões do Rogério. A gente não tem acesso aos treinamentos, fica ainda mais complicado na pandemia, mas nossas equipes apuram muita informação do dia a dia. Fala, Fred, bem-vindo à Seleção, meu velho, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Ezek, Pedrinho, Caio, Kleber. Bom, foi isso aí, os próprios jogadores souberam assim, muito em cima da hora, assim, no dia do jogo, qual seria a escalação que o Rogério colocou em campo contra o Goiás. Como ele tinha testado essa escalação que você citou, com o César no gol, com o Arão na zaga, com o João Gomes no meio, até se imaginava que essa fosse ser a escalação que ele ia iniciar o jogo, mas acabou que não foi. Em cima da hora os jogadores descobriram que seria uma escalação que até um pouco, digamos assim, entre aspas, óbvia, né? Com o Gustavo Henrique na zaga, foi mantido, com o Arão no meio e lá na frente o Gabigol. E o Hugo Souza também, né, que tinha sido barrado na partida com o Ceará, voltou a ser titular. Isso me chama a atenção. Pós-Fla-Flu, ele barra o Hugo, e pós-Flamengo e Ceará, ele barra o César. Cada um, na minha visão, levou um gol defensável em cada jogo, Fred. Isso, ele não ficou satisfeito com o Fla-Flu que o Hugo fez, um pouco de segurança nas saídas do gol. Foi uma situação até parecida com a do Natan, zagueiro, né, um outro jovem do Flamengo. Não foi bem no Fla-Flu, acabou não voltando, deu espaço aí para o Gustavo Henrique, que também é bastante contestado, mas aí o Rogério apostou na experiência
nesse jogo, mas e agora contra o Goiás voltou com o Hugo, já que o Diego Alves ainda está se recuperando, está na parte final ainda da recuperação de uma lesão na coxa, e ainda não está certo, nem para a partida do Palmeiras, a gente não sabe ainda se o Diego vai ter condições, tem chance, mas não está certo. Vamos ver que com o Palmeiras se ele vai manter o Hugo de novo. E muita gente destaca sobre o jogo de ontem a entrega do Diego, que não é novidade, né? O Diego é um jogador que realmente se esforça muito, só que ele vinha num período meio de contestação junto à torcida e me parece ser uma marca do Diego, nesses momentos assim de contestação tal, ele dá uma resposta muito importante, Caio. É um cara experiente, né? E que não se omite dessa responsabilidade. Toda vez que precisa, ele vai lá e dá conta do recado. E ontem, vocês me corrijam se eu estiver errado, porque eu estava fazendo o jogo do Corinthians e Palmeiras no mesmo horário, mas com uma função um pouquinho mais recuada, né? Onde eu acho que ele pode render muito bem. Né? Quando você joga um pouquinho mais adiantado, você recebe essa bola de costas com a marcação do volante. Posição do Gerson. E um pouco mais atrás, ele enxerga o jogo de frente, e ele é um cara inteligente de muita qualidade técnica. Então eu acho que ali ele pode ser mais útil até do que jogando um pouco mais próximo dos atacantes. E tem um negócio, né, André? Ele foi um dos que, após resultados ruins, vieram a público para dizer: nós temos que ser como a gente tem sido no treino, dentro do jogo. No jogo a gente está menos intenso do que no treino. Sempre achei o Diego um ótimo jogador, às vezes ele prende demais a bola, dá aquela rodadinha, mas ele é um jogador interessante. O que eu coloquei ontem assim, no Bem Amigos, eu queria assim, ouvir um pouco de vocês, até do Fred que acompanha, e como é curioso, né? O Rafael Veiga acabou de falar que eles vão dormir sem saber a escalação e a gente achou que o Abel deixa todo mundo aceso. O Rogério mudou a escalação e a gente começa a ver se não tem crise. Como faz diferença. Resultado, né? Como faz diferença o momento de cada análise, né? Se com esse momento do Flamengo, que tem um técnico que está buscando o seu espaço e tal, se vocês acham que o individual é que vai fazer o Flamengo chegar ali ou aqui no campeonato, seria por aí, Fred, Caio, Pedrinho, o individual é que vai fazer, porque a gente vive falando, né? Mas o Flamengo tem um elenco, os jogadores, vai ser esse individual? Será que tem uma porcentagem dessa vez um pouco diferente, ou ainda vai precisar ter um casamento entre o individual e o coletivo? Se o cara consegue superar, entendeu, um eventual momento de indefinição coletiva, se é que há essa indefinição. E aí, Pedrinho? Eu acredito que quando a questão tática ela não te dá a solução dentro da partida, se você é muito bom, muito qualificado tecnicamente, você pode resolver aquilo. Alguns movimentos que são treinados não deram certo, aí você tem o drible, a individualidade, a criatividade, você resolve aquilo que o treinador não conseguiu resolver. Isso não é problema nenhum. Eu só acho que, assim, cada vez mais eu acredito, Kleber, Caio, André e Fred, que o treinador ele pode melhorar o jogador. Eu falo isso pelo que eu tive a oportunidade na fase da pandemia, no auge, nós ainda estamos, mas quando começamos a reprisar jogos antigos, a final da Libertadores de 98, o nosso time tinha, a final jogou eu, Juninho Pernambucano, Donizete e Luizão na frente, Felipe na lateral, enfim. Eu diversas vezes sendo pressionado pelo adversário, dando um chutão para frente, André, para ninguém. Eu vi como eu poderia ter jogado muito mais se tivessem alguns mecanismos organizados e facilitassem o meu passe, a aproximação. Então eu acredito nisso. Se o treinador constrói diversas opções de passe, dentre essas opções, eu resolvo dar uma caneta e resolvo o problema melhor do que a opção que o treinador me deu, ok, eu acho isso. Essa é a diferença do Flamengo. Se ele tiver apertado, ajustado em algum momento pela organização tática do adversário, individualmente, ele tem muito mais repertório para sair dessas dificuldades. O curioso é que o Jesus ele tinha soluções individuais e táticas, né? Por isso o Flamengo era a máquina que era, né? Eu queria perguntar para o Fred o seguinte: não vou perguntar se é possível jogar junto o Gabriel e Pedro, porque a gente já mostrou aqui no Seleção que o Gabriel teve excelentes temporadas, no plural, no Santos, jogando com o centroavante, no caso o Ricardo Oliveira. Os dois tiveram um grande desempenho no Santos, por exemplo, em 2015. Ontem o Gabriel jogou 69 minutos, fez um gol, depois entrou o Pedro, e a gente viu que o Bruno Henrique deu uma assistência carinhosa para o Gabriel
fazer o gol dele na partida, entrou o Pedro e fez o golzinho dele também em 22 minutos em campo. Eu quero saber do Fred se nós temos a informação, se o Rogério treina a possibilidade de jogar com os dois juntos. Se isso é algo que é trabalhado no Flamengo, já que a gente não vê isso nos jogos. É sempre ou um ou outro. E aí, Fred? Aparentemente, na cabeça do Rogério, é um ou outro mesmo. Até esses testes aí que a gente falou, do César, do Arão na defesa, e em momento nenhum o Rogério treinou o Pedro junto com o Gabigol. Então, é um indício que na cabeça dele ou é um ou é outro. Imagino que ele já até falou isso em coletivo, que ele acha que as características do Bruno Henrique casam melhor com os dois. De velocidade, acho que o time ficaria um pouquinho mais... Para perder essa velocidade, ficaria um pouquinho mais lento. Eu até pergunto isso porque o Everton Ribeiro não está vivendo a sua melhor fase, né? Não cabe a mim tirar ou colocar ninguém do time. Se isso não poderia ser uma alternativa ao Flamengo, mas aparentemente o próprio Rogério falou em entrevista antes do Ceará que isso não passa pela cabeça dele, jogar com os dois centroavantes, né? Fred, grande abraço para você. Obrigado. Então, fala, Fred, fala. Só uma questão interessante aí, depois desse jogo, o Pedrinho falou muito do Diego também, e agora o Gerson, contra o Palmeiras, o Gerson volta da suspensão, e a torcida, como o Diego é meio assim, o amo e o odeio, né, torcida do Flamengo. Muita gente perguntando se o Rogério vai arrumar um jeito de manter o Diego, já que você comentou aí do Everton Ribeiro, que não está na melhor fase técnica dele, ou se esse teste do Arão, de repente, ele resolve botar de zagueiro para manter o Diego no Diego. É uma discussão que está tomando conta da torcida do Flamengo. Rapaz, bom, o que o Gerson joga, acho que ninguém duvida, né? O que vocês acham? Eu vi que o Kleber até soltou um risinho aí. E aí, Kleber? Não, é que eu fico sempre pensando no... Como o raciocínio muda quando muda de clube. Eu estou pensando nisso de novo, entendeu? O Rafael Veiga fica no banco e quando ele entra, o Palmeiras tem um ar novo. Agora nós vamos... mas se não jogar o Diego... mas o cara tirou o Diego na hora que o Diego estava jogando bem, né? Quando eu imagino assim, para mim, hoje, esse negócio do Pedro e do Gabriel, lógico que tudo depende do jogo. Você acha que não dá para jogar Gerson, Everton, Arrascaeta, Gabriel, Pedro e Bruno Henrique e o Arão ser zagueiro? Ou o Pedrinho acha que dá. Ou, por exemplo, se é um outro jogo mais duro, sei lá, você joga com Gerson, Diego, Everton, Arrascaeta e entre os três, eu também acho, como o Fred disse, que o Bruno Henrique melhora o jogo dos centroavantes. E aí você pode ter, entendeu? Agora, qual é o problema de... Hoje, nesse jogo, vai entrar o Pedro e vai sair o Diego Alves. E eu vou jogar com o Gabriel, Pedro e o Henrique. Tem um probleminha só, a aceitação dos atletas. A gente aqui, eu também... Eu não sei se eu ficaria confortável de jogar um jogo bem e o outro sair do time, sinceramente. E aí é um problema de erro meu, porque o treinador tem que fazer o que ele achar melhor. Só que, assim, culturalmente, a gente, como o Caio falou, a gente precisa dos 11, como se fosse certo isso. E não é certo. O cara pode precisar hoje de dois atacantes. Mas não tem sido mais vitorioso, Pedrinho? Não tem sido mais vitoriosos os times que jogam com 15, 16? Sim, e isso é uma mudança que eu acho que assim, os próprios atletas vão ter que começar a entender. Por exemplo, eu visualizo, não em todos os jogos, mas visualizo o Flamengo jogando só com um cara mais à frente da zaga, o Arão ou o Gerson. E na minha concepção é Gerson, e jogando com o Gabigol. Por exemplo, se o campo ontem tivesse em estado normal, joga como jogou, com um volante só e com o Diego. Ele já jogou assim com campo ruim, com campo normal, então o Flamengo vai propor o jogo, vai passar o tempo inteiro com a bola. Agora, se eu vou pegar um time como o São Paulo, o Atlético Mineiro, que exige de mim muitas vezes uma marcação muito forte, eu não posso estar com dois atacantes e um cara só aqui para fazer uma proteção. Aí você vai entender como é que funciona o jogo do adversário. O problema, Kleber, é isso aí, eu vou dormir achando que vou jogar e, chega na hora do jogo eu não jogo. A gente tem que mudar isso devagar. O Caio também não ia gostar não, Caio. Mas é melhor você dormir... É melhor você dormir sem saber se você é titular ou reserva, entendeu? Vai dormir sabendo que você é um dos... Quando o time tá ganhando. Quando o time tá ganhando é bom, senão é problema, exatamente. Eu já falei isso pra vocês. Deve ter uma ou duas posições. Eu já contei pra vocês no Arena uma vez o Souza, lembra do Souza que jogava de meia,
jogou de ala no São Paulo. Sim. E o Souza teve um momento brilhante e tal. Aí o Souza estava no banco, né? O Souza na reserva do São Paulo. E o São Paulo ganhando, atropelando. Foi na época do tricampeonato, né? O São Paulo ganhando. Aí o Souza foi no programa, tal, sentou ali. Falei, ô Souza, esse negócio de ficar no banco, tal. Ele falou assim, com o time ganhando do jeito que tá, você nem reclama, você fica feliz quando entra. Exato. Ô, André, rapidinho, só para você ver como é cultural, o Caio sabe disso, quando tinha alguma mudança no dia do jogo, a gente falava que tinha tido coletivo de madrugada e a gente não tinha sido chamado. Para você ver como é a cultura E eu tô sendo bem sincero, eu não sei se eu ia aceitar assim, pô, joga um jogo, não joga, a gente tem que mudar isso aos poucos. Fala, Caio. Pedrinho, uma vez eu quase saí do Flamengo por causa disso, cara. Jogo do meio de semana, eu fiz o gol da vitória. Jogo no final de semana, eu fui pro banco, a gente tomou um chocolate, os caras me perguntaram por que eu não joguei. Eu falei, acho que eu caí no coletivo da madrugada. Caramba, reunião no dia seguinte, treinador bravo, diretor exigindo. Mas é isso, hoje a gente tem uma cabeça diferente de quando nós jogávamos. E aí eu acho que é nessas horas que vai muito da gestão de elenco. É a forma como você passa para os atletas as suas decisões. Então, até respondendo ao Kleber, quando você passa para os seus jogadores, olha, eu vou trabalhar com todo mundo, eu não vou dar escalação porque eu quero todo mundo pronto, é natural que todo mundo se mantenha motivado. Você tem que ter entrosamento, você tem que ter sequência, tudo isso. Agora, quando você escala um time e vai, por exemplo, tirar o... Eu também concordo com vocês, tá? Acho que o Flamengo pode jogar tranquilamente com o Gerson, Everton Ribeiro e o Diego sendo esse segundo homem de meio de campo. Mas para alguns adversários você tem que ter um pouquinho mais de pegada no meio de campo. E em alguns momentos que você optar pela saída do Diego, que seja no próximo jogo contra o Palmeiras, ganha o cara. Chama o cara de lado e fala, ó, Diego, você jogou muito, você vai ser útil pra caramba durante essa reta final, inclusive nesse jogo, mas eu preciso de uma outra característica. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu sou muito querido e fui muito feliz vestindo a camisa do Flamengo, joguei quase 3, 4 anos com a camisa do Flamengo, e grande parte da minha passagem entrando no segundo tempo. Em vez de ficar de bico, em vez de ficar chiando, eu olhava o jogo e na hora que eu tinha a oportunidade eu entrava para fazer a diferença. E aí eu passei a ser o xodó da torcida, por quê? Porque em vez de ficar fazendo tipinho, querendo a cabeça do treinador, eu me preparava para aquele tempo que eu tinha em campo. E quando eu entrava, eu fazia fazer a diferença naqueles minutos que eu tinha para jogar. É que é curioso que o Gabriel e Pedro disputam também vaga na seleção brasileira. É curiosa essa situação, né? Além de serem jogadores super valiosos, são atletas que também têm a ambição de jogar a próxima Copa do Mundo. Eu tenho que me despedir do Fred. Quem você disse? O Gabriel e o Pedro. E o Pedro já foi convocado e o Gabriel não, né? O Gabriel foi também. Foi também pelo Tite. Assim. Cada um tem uma convocação. Sim. O Pedro tem duas, aliás. Duas. É que eu não consigo imaginar, eu sei que você vai se despedir do Fred, que o técnico... Primeiro que o Rogério é um técnico que sempre adorou jogar enquanto jogador, né? Não gostava de ficar fora. E sabia o quanto importante era um elenco. Eu não consigo imaginar que seja possível que o cara fale assim, atenção, moçada, amanhã vão jogar fulano, blá, 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 tá bom? Esse é o time para amanhã. Aí no dia seguinte, no vestiário, ele vai falar assim, mudei de ideia, você tá fora e você tá dentro. Eventualmente, isso pode acontecer. Se isso acontecer todo jogo, o treinador tá meio faltando parafuso, né? Porque aí é evidente, ele não vai ganhar grupo nenhum. Exato. O Fred, grande abraço, meu velho. Obrigado pelas explicações e as informações. Até a próxima. Feira, a gente vai ver Flamengo e Palmeiras em Brasília, porque o Maracanã já está tomado pela Conmebol para o jogo do dia 30, final da Libertadores. Então o Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília. Não que o Maracanã faça muita diferença para o Flamengo neste Campeonato Brasileiro. No Campeonato passado foi espetacular o Flamengo como mandante. Nesse, o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro em pontuação, mas como mandante, ele é time de meio de tabela. Ele tem 27 pontos em 14 jogos, quer dizer, com 2 jogos a menos em relação ao São Paulo, como visitante, ele tem mais pontos. Olha que loucura o Flamengo como visitante. Como mandante, o Flamengo não está com um desempenho muito bom. Havia até uma explicação que o gramado do Maracanã estava ruim, ele foi consertado recentemente, inclusive visando
a final da Libertadores. Mostra agora os mandantes, para vocês verem que o Flamengo não tem um bom desempenho como mandante no campeonato. Opa. Como mandante, ele é o nono, ele é time de meio de tabela, ó. Nono. Meio de tabela. Até o Bragantino, tá com o escudo do... Até o Bragantino, que ali está com o escudo do Santos, é melhor mandante. Tomei um susto ali, cara. É mandante do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, curiosamente. E o Rogério Ceni... o Ceará, que está com o escudo do Fortaleza. Também tá, é? Que beleza, hein? Que maravilha. Pô, já que vocês estão conectando, o Goiás também estava com o escudo do Santos. Mas o problema não é o escudo, é a classificação. É a classificação, esqueça o escudo, foque na classificação, que a classificação está correta. O Rogério, ele tem 13 jogos à frente do Flamengo. E será que o Kleber vai me achar cruel em falar que falta ainda para o Rogério uma grande vitória? Por exemplo, as 5 vitórias que ele teve foram 3-1 no Curitiba, 1-0 no Botafogo, ganhou do Santos reserva, o Santos mandou seu time reserva aquele dia ao Maracanã, ganhou do Bahia por 4-3 com um jogador a menos, foi uma vitória importante, mas o Bahia hoje é time que briga por permanência na Série A, e ganhou do Goiás, que é time de zona do rebaixamento. Empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Racing os 2 jogos, empatou com o Fortaleza fora, perdeu do São Paulo os 2 jogos, perdeu do Fluminense um clássico, perdeu do Ceará em casa. Não vejo nessa lista de vitórias ainda aquele jogo assim, ó, o Flamengo ganhou um jogo chave, um jogo importante. Como é o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, Kleber? Não é cruel, não. É que isso que você falou, você pode estender, tira o nome do Rogério e põe no Flamengo. O Flamengo de 2020, temporada que está em 21, não teve essa grande vitória. Muito ao contrário. E qual foi a grande derrota do Rogério? São Paulo. Você vai pensar rapidamente naquele 0-3 contra o São Paulo. Você vai lamentar o 0-2 contra o Ceará. Motivo que culminou com a queda do Domenech Torrent. Tomou de 4 do Atlético, tomou de 4 do São Paulo, não tinha mais como defender. Não tem uma grande vitória, não tem a vitória. Porque contra o Racing, o Flamengo não conseguiu a vitória e ficou fora da Libertadores, e era o Rogério. Na Copa do Brasil, eu nem lembro qual foi o jogo que eliminou o Flamengo. Foi logo nas oitavas, não foi? Ou nas quartas, não lembro. Mas, enfim, São Paulo. Com o Rogério. Acho... São Paulo? Foi o São Paulo, exatamente. Uma porrada daquelas. 3-0, foi na coisa. Pois assim, não tem nem a grande vitória, nem a grande derrota. O Flamengo, eu acho que na temporada não tem. Por isso que eu estou dividindo entre jogadores e os treinadores que passaram por lá. E o Rogério que está lá. Mas está na mesma discussão da avaliação do Abel do Palmeiras, né? O Rogério tem 13 jogos, não é isso? Pelo comando do Flamengo. Rogério, só que ele já chega para 2 competições de mata-mata. Ele foi superior ao Racing, mesmo com a menos. A questão da bola entrar ou não é um detalhe do futebol. Se ele tivesse tido uma classificação da Copa do Brasil e uma classificação na Libertadores, a gente está falando sobre o si, como aconteceu com o Abel, classificou na Copa do Brasil, classificou na Libertadores, a avaliação do trabalho do Rogério seria diferente. Eu acho, em minha opinião, o Rogério é um treinador de ótimas ideias. Mas tanto ele quanto o Abel no Palmeiras, quanto o Abelão, que está fazendo um trabalho sensacional no Internacional, são poucos jogos. Abelão, 11 jogos, Abel, 11 jogos, Rogério, 13 jogos, entendeu? Para a gente definir. Eu acho que é um processo ainda de transição de trabalho, de colocar as suas ideias. Eu gosto do jeito que o Rogério enxerga futebol. Acho que em algumas decisões que ele tomou foi errada, de substituição, na forma que eu enxergo, na visão dele, ele queria algo, com certeza, com aquilo. Mas eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação mais dura, né? Concordo. Precisa ver o que o Flamengo vai fazer, né? O que o Flamengo vai fazer se essa avaliação no Flamengo será uma avaliação mais pensada, sensata. Porque o Flamengo foi buscar o Rogério e o Rogério continua ainda com algumas críticas. O Rogério disse que não ia sair do Fortaleza e saiu do Fortaleza. E eu, assim, o jeito que brilharia o olhar de qualquer um, os olhos ficariam arregalados de qualquer cara que é convidado para ir para o Flamengo, né? Esse Flamengo, 19, 20, 21. Então, assim, vai depender muito do quanto a diretoria do Flamengo vai pensar assim, não, nós vamos buscar um cara que nós acreditamos que tem futuro. Que oficialmente eles têm se declarado assim.
Agora, Pedrinho, eu concordo contigo que eu não vejo ainda motivos para uma avaliação devastadora, demolidora, mas também não vejo motivos para uma avaliação positiva até esse momento. Como muito rapidamente a gente viu do Abel no Palmeiras, por exemplo. Então, eu ainda não vejo. Pode ser que o Rogério inicie uma sequência. Acho que falta ganhar jogos mais parrudos ainda nessa passagem muito curta de 13 jogos. E o Rogério, depois do jogo de ontem, elogiou os seus jogadores. Dá uma olhada. A gente tem que ressaltar alguns jogadores que foram extremamente competitivos hoje, né? Te dou um exemplo do Diego Alves, por exemplo, do Diego Ribas, né? Que fez um jogaço, na minha opinião, e acho que é o primeiro jogo que ele inicia comigo aqui no Flamengo, mas um cara que transmite uma energia extremamente positiva. Gustavo, né? Que nós decidimos ter um jogador mais alto hoje contra dois centroavantes de área mesmo, né? 1,92 m, o 1,92 m também fez um jogo seguro hoje ao lado do Rodrigo, né? Então, assim, mais do que vazamento de escalações, isso eu acho que atrapalha o clube, mas a valorização de caras que foram importantes para construir essa vitória de hoje. A vitória eu acho que traz alegria, traz, né, satisfação, você começa a ter, né, que nem Gerson no próximo jogo, o Diego fez um grande jogo, você começa a ter mais competição nas posições. Eu acho que isso ajuda a elevar o nível de jogo do Flamengo, mas a confiança ela sempre existe. Hoje o time fez um grande jogo. Maravilha, e para fechar esse bloco, olha, o gol da rodada no campeonato